Alô, som. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos iniciar com o louvor Santuário no Templo. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de
Agora iremos cantar a música do Santo Sábado é Senhor. Agora nós vamos cantar a música que temos cantado ao longo desses domingos. Chegou a hora. Você que está em casa, cante bem forte e vamos adorar o nosso Deus. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo,
verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor, sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora, chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Amém. Louvado seja Deus. Agora nós vamos cantar para início do culto. O nome do hino é Um Dia de Esperança. E hoje, se vocês perceberam, nós estamos cantando músicas sobre o sábado. É o tema que vai ser abordado hoje, uma das nossas crenças. E vamos cantar juntos sobre esse dia que o Senhor separou com todo carinho, para que nós pudéssemos ter um momento a sós com Ele. Vamos cantar juntos. Deus nos deu um dia da semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia
coração e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado aqui por mais um dia, Senhor, na tua santa casa, está honrando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Senhor, peço que abençoe a nossa programação e que tudo possa dar certo. É isso que eu te peço, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao culto em adoração ao nome do nosso Senhor nessa noite. E hoje eu estou aqui com uma missão muito especial, que é falar para vocês hoje, estudarmos um pouco sobre o sábado. Esse dia tão esperado, tão almejado que nós temos a cada semana para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor. Antes de nós começarmos a falarmos sobre esse dia, vamos orar e pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tem feito por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, nós te agradecemos porque Tu sempre estás ao nosso lado, Senhor, mesmo nós não merecendo nada que vem de Ti, Senhor. Nós te pedimos que derrame o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Tanto sobre mim que eu vou falar, Senhor, como sobre as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a Te colocar no centro das nossas vidas. Nos ajuda a Te colocar sentado, Senhor, no trono das nossas vidas, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Isso é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Bem, para falar sobre o sábado, nós temos que começar, vai ficar até redundante, né? Mas nós temos que começar pelo começo. Então, é aí que nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis lá no começo, no capítulo 1. E nós vamos ver o seguinte, que Gênesis no capítulo 1 está descrito os dias da criação.
E nós vamos perceber que os primeiros 6 dias da criação, eles formam um bloco. Como assim? Existem várias repetições durante esse texto que nos provam isso. Então, a primeira repetição que eu vou falar nessa noite, aliás, amanhã, e houve tarde e manhã. Entenderam, né? Porque eu troquei? Então, e houve tarde e manhã. Essa expressão, ela aparece 6 vezes nesse texto. Então, a expressão "e houve tarde e manhã" aparece 6 vezes nesse trecho de Gênesis 1. Ela aparece no versículo 5, no versículo 8, no versículo 13, 19, 23 e 31. Depois nós vamos ver uma outra expressão que se repete bastante, que é a expressão "e viu Deus que era bom". Essa expressão, ela aparece 7 vezes no texto. Então, ela aparece no versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Então, a gente pode ver que são várias repetições. Outra expressão que se repete muito é "e assim foi". Ela aparece 6 vezes. Aparece nos versículos 7, 9, 11, 15, 24 e 30. E a expressão mais emblemática que existe aqui é "e disse Deus". Essa expressão, ela vai aparecer 10 vezes nesse trecho, em Gênesis 1. E ela aparece no versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 e 29. Mas por que eu estou aqui dizendo isso para vocês? Por que a gente está falando de repetições aqui no livro de Gênesis? Porque os primeiros 6 dias, o autor, quando ele escreveu o livro de Gênesis, a primeira parte do livro de Gênesis, ele amarrou muito bem esses 6 primeiros dias. Os 6 dias, eles formam um bloco que nós não conseguimos separar. Existem outras repetições, mas nós estamos vendo que é como se fosse um refrão que vai aparecendo aí no livro de Gênesis várias vezes, nesse primeiro capítulo. E o interessante é que, por que isso é importante para a gente hoje? Se a gente vai falar sobre o sábado, por que a gente está falando dos 6 primeiros dias da semana? Porque, de repente, o autor ele vai quebrar essa sequência de repetições. Do nada, ele para essas repetições. Em Gênesis 2, de 1 a 3, não existem essas repetições. Ele abandona e cria um ápice. E que ápice é esse? É o 7º dia. O 7º dia é um rompimento narrativo de tudo aquilo que ele já vinha falando desde o início. Então, o 7º dia, mais uma vez, é um ápice. É o ápice dos 7 dias da criação. É um rompimento narrativo de tudo aquilo que o autor, que acreditamos que seja Moisés, tenha colocado aqui nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. A atenção do leitor é chamada justamente quando há quebra de ritmo. Ou seja, a atenção é chamada para o 7º dia. Existe um bloco de 6 dias e existe o 7º dia. E os conteúdos dos 6 dias e do 7º dia são diferentes. São conteúdos diferentes. E é bem interessante a gente notar que quando a gente faz leitura comparativa, a gente compara uma coisa com outra, fica mais fácil a gente assimilar certos detalhes. E hoje nós vamos comparar o relato bíblico com um mito mesopotâmico, certo? Vamos começar comparando uma historinha aqui para a gente nessa noite. Então, existe um mito mesopotâmico chamado de Enuma Elish. Que mito é esse? Esse mito, ele diz que existe uma deusa mãe, guerreira, chamada de Tiamat. Essa deusa, ela guerreia com Marduk, que também era um deus. Marduk venceu Tiamat na batalha, e com o corpo dela, Marduk fez os céus e a terra. Aí existia também
um aliado de Tiamat, chamado de Kindu. Kindu também foi à batalha com esse Marduk. Marduk também venceu Kindu, e com o sangue de Kindu misturado com barro, Marduk criou uma espécie de aborígene. O que é isso? É um ser que foi criado por Marduk, e esse ser tem uma função, que era construir um templo, um lugar de adoração para Marduk, e também levar comida para esse deus, essa divindade. Então, isso é um mito mesopotâmico. As pessoas daquela época, daquela região, acreditavam que as coisas tinham acontecido dessa forma. E o que é interessante a gente notar é que no Enuma Elish, a comida ela era oferecida ao Deus pelo ser que foi criado por ele. Ou seja, Marduk criou o aborígene e o aborígene oferecia comida a Marduk. Isso é uma maneira para ser aceito pela divindade. Já no relato bíblico, não acontece assim. A gente conhece muito bem o livro de Gênesis, conhece muito bem os primeiros capítulos, e nós sabemos que na Bíblia é ao contrário. Então, o que vai acontecer? Em Gênesis 1, no versículo 29, Deus diz assim, ó: Então Deus disse, vejam, eu lhe dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que vos sirva de alimento. Então, no relato bíblico, é Deus que dá a comida. Deus presenteia a criatura, a sua criação, com a comida. E isso é um ato gracioso de Deus para manter a criação. Então, a comida, ela é Deus dar de graça a sua criação. A comida, ela nunca será uma ação minha para agradar a divindade. Ao contrário, ela é uma ação de graça da divindade para a manutenção da vida humana. Então, a gente vendo esse relato, esse paralelo desse texto, nós podemos perceber que Deus, ele dá de graça a manutenção da vida humana. E o relato do Enuma Elish continua. E tem outras semelhanças. No Enuma Elish, o mundo também foi criado em 7 dias, sendo o 7º dia chamado de Sapatur. Existe alguma relação aí, né? Onde os seres criados por Marduk, aqueles aborígenes, eles deveriam criar um templo chamado de Ziburarte, e ali Marduk deveria habitar, e eles levariam comida para Marduk com a intenção de ser aceito por esse Deus. No Enuma Elish, o centro do 7º dia era a ação da criatura para o seu Criador. O centro do 7º dia no Enuma Elish era a criatura levar a comida ao Criador. Já no relato bíblico, não há ação humana nenhuma no 7º dia. Não há nada no relato que seja desempenhado pelo homem. Tudo foi desempenhado, foi uma ação divina. E onde é que a gente pode ver isso? Em Gênesis 2, versículo de 1 a 3. Abram as suas Bíblias em Gênesis 2, versículo de 1 a 3. E lá vai dizer assim, ó: Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi nesse dia que ele descansou de toda a sua obra da criação. Enquanto o relato babilônico ele está centrado na ação humana para com Deus, o relato bíblico está centrado na ação de Deus para consigo mesmo. Deus, após o final da sua criação, Deus descansa. Deus para. E é interessante a gente notar que o relato do Enuma Elish, ele diz o seguinte, que as criaturas deveriam criar um templo para que a divindade pudesse habitar.
No relato bíblico, existe um tempo para a divindade. É diferente. No Enomeliche, existe um templo para que Marduk, o deus Marduk, pudesse habitar. No relato bíblico, existe um tempo onde Deus habita. Então, o interessante é que esse tempo, ele iguala todas as criaturas. Não existe uma forma de manipular o tempo. Não existe uma forma com que eu faça o relógio parar e passar horas a mais ali naquele dia ou tirar horas daquele dia. Isso não existe. O tempo ele não é manipulável. Ninguém pode mudar o tempo. O tempo dá acesso à divindade de igual maneira. Todos, não há distância entre o ser e Deus, porque o tempo iguala todas as pessoas. Então, não há diferença no tempo que eu tenho e no tempo que você tem. É um tempo de 24 horas. Então, não tem como aumentar ou como diminuir. Eu não posso manipular o tempo. O tempo foi dado por Deus. Então, a parte mais interessante para a gente poder comentar essa noite é o que significa, então, o descanso de Deus. Porque eu já vi que Deus criou, descansou, parou. Então, mas o que significa o descanso desse ser que criou tudo? O Novo Testamento, quando Jesus fala, Jesus está ali no meio dos fariseus e tudo mais, Jesus fala sobre descanso. E Jesus tinha acabado de curar um paralítico, e os fariseus, eles chegaram e disseram assim: Senhor, é lícito fazer isso aos sábados? Será que isso não seria uma quebra do mandamento? O Senhor curou o paralítico e, ao final do milagre, o paralítico ainda carregou a sua cama. E eles questionaram a Jesus com relação a isso. E a resposta de Jesus é muito interessante. Lá em João 5,17, Jesus responde a justamente essa pergunta, se ele não tinha quebrado o mandamento do sábado. E Jesus diz assim: porém Jesus disse, meu Pai sempre trabalha e eu também. Olha que interessante. A gente vem falando de descanso, de parar, mas no sábado Jesus curou e Jesus vai e responde dessa forma: meu Pai sempre trabalha e eu também. Então, essas palavras de Jesus, elas trazem ao aspecto de que é lícito fazer o bem aos sábados. Nós já ouvimos muito essa frase. É lícito ajudar as pessoas aos sábados, é certo fazer o bem às pessoas. Nós também já ouvimos demais e continuamos falando que Jesus, ele é Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado, ele é um dia para a humanidade. Mas para a humanidade fazer o quê? O que nós fazemos, o que esse dia traz como diferente dos outros 6 dias da semana? A gente acabou de explicar no início que os 6 primeiros dias, eles são um bloco. E o 7º dia é diferente. Então, é um dia diferenciado daqueles outros 6 dias da criação. Mas, então, o que significa, então, descansar? De novo, a mesma pergunta, né? O que exatamente descansar se Jesus disse que trabalha e o seu Pai também trabalha? O que seria descansar? Nós acabamos de ler anteriormente Gênesis 2, de 1 a 3. Vamos ler novamente? Diz assim, ó: deste modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação, e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua criação. E, claro, nós não temos essa formação, nós não entendemos muito o original da Bíblia, mas quem entende e quem estuda o original
nos passa várias informações sobre esse texto. E o verbo que é utilizado aqui para descansar é um verbo chamado de shavat. E é o mesmo verbo que de onde vem o verbo shabat, que esse a gente conhece, né? Então, que significa sábado. Então, o que significa esse verbo shavat? Ele está relacionado à ação de cessar uma atividade. Então, quando cessou a atividade, ele disse shavat, ou seja, cessou, descansou. A atividade parou, acabou. Então, no fim, é o fim dessa atividade. No texto de Gênesis 2, que nós acabamos de ler, é mostrado justamente esse fim. Foi terminado, tudo acabou. Esse final é seguido de duas ações. Deus abençoou e santificou aquele dia. Então, aquele dia é onde ele acabou todo o ato de criação. E o interessante é que, eu nem falei no início, mas os estudiosos do livro de Gênesis, eles dizem que lá no hebraico, na língua original, o 10 seria as ações mínimas que alguém faria. Por exemplo, você fez 20 coisas, se você relacionasse 10, ou seja, seriam as ações mínimas do que você teria feito. Lá em Gênesis 1 diz assim, ó, e disse Deus, repete 10 vezes no texto. É como se o texto desse a ideia que Deus fez muito mais coisas e Moisés decidiu colocar no texto, Moisés colocou no texto apenas essas 10 coisas. Ou seja, esse 10, ele serve como um ato mínimo das coisas que são feitas. Então, por que eles relacionam isso também à Bíblia? Porque depois de um mundo como está o nosso, cheio de pecados, cheio de pecado, e nós ainda vemos a criação de Deus, Deus fez muito mais coisas. Deus fez muito mais coisas perfeitas. Então, quando ele terminou tudo, quando ele acabou tudo, ele santificou e abençoou. Então, o fim dessa atividade é marcado por um dia inteiro abençoado e santificado. A criação terminou. Os 6 dias, nós acreditamos que são 6 dias literais, que também existe um outro ramo de pesquisa que acredita que não são 6 dias literais. Mas nós acreditamos nisso. E tem até esse livro aqui, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, nessa câmera aqui, de ver. É da Casa Publicadora Brasileira, certo? O tema é o sábado na Bíblia. Porque Deus fez questão de um dia. Esse livro, ele explica tudo sobre o sábado. Ele explica desde o início, desde a forma de interpretar, explica essa questão de que são 6 dias literais, nós acreditamos nisso, que são 6 dias literais na criação. Ele explica o sábado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, explica tudo. Então, nós acreditamos que são 6 dias literais. Portanto, o 7º dia está diretamente relacionado com a obra anterior a ele. Ou seja, o 7º dia está relacionado com a criação. Deus criou, viu que tudo era bom, perfeito. No 7º dia, Deus descansou, cessou o seu trabalho, abençoou e santificou esse dia. E o fato de Deus ter descansado nesse 7º dia é o que nos leva a pensar o que é esse descanso. Porque Deus se cansa? Essa é a principal pergunta que a gente ouve por aí. Deus se cansa? Deus estava cansado, muito fadigado de dizer, criem-se as coisas e as coisas vêm à existência? Ou de se abaixar ali e criar o homem do pó da terra? Então, Deus, ele cessou sua obra, ele celebrou a sua obra e ele marcou o início de um novo ciclo. Em Gênesis, as questões em torno do sábado, elas não vão ser muito discutidas. Nós vamos ver aqui e depois nós não vamos ver mais sobre questões sobre o sábado. Mas em Êxodo, elas vão aparecer um pouco mais explicadas. E é aí que nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20,
naquele versículo que nós já sabemos de cor e salteado de frente para trás. Porque é o que nós somos mais questionados, né? Então, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20, de 8 ao 11. E vamos ver o que diz lá. Muitos, com certeza, vão ler sem nem olhar para a Bíblia, mas vamos. Lembrando que minha versão é a nova versão transformadora. Talvez seja um pouquinho diferente da sua versão, mas, no final das contas, é a mesma coisa, certo? E diz assim, ó: lembrem-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém na sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seus animais, nem muito menos os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. O 7º dia, o sábado, Deus está convidando o homem a não fazer. A não fazer o quê? A não fazer os seus trabalhos habituais. O homem não faz porque nesse 7º dia Deus descansou. A relação aqui é entre o descanso de Deus e o não fazer do ser humano. Então, Deus descansou, eu sou convidada a também parar nesse dia e descansar. E o interessante a gente notar é que esse mandamento ele é dividido, praticamente assim, a gente pode dividi-lo em 2 partes, o mesmo mandamento. A primeira parte do mandamento trata exclusivamente das ações do homem. Olha aí, ó. Lembra-se de guardar o sábado, fazendo o que é dele um dia santo. Você tem 6 dias para fazer o seu trabalho habitual, mas no 7º dia do Senhor, nesse dia, ninguém na sua casa fará trabalho algum. Então, essa primeira parte trata-se exclusivamente do homem. O homem santifica, o homem não faz, ou o homem faz alguma coisa. A segunda parte do mandamento é a ação divina. Deus descansa, Deus faz, Deus santifica. E o interessante a gente notar aqui é que a ação humana, ela é resultado da ação divina. O que Deus fez, o que Deus descansou, Ele santificou, Ele abençoou, Ele parou, foi um resultado. A função, agora o homem tem que reproduzir esse comportamento, esse parar, esse descansar. Então, o homem é convidado nesse dia a não fazer. E talvez eu já tenha escutado eu perguntar isso umas 2, 3 vezes e ainda não respondi, é o que é o descanso de Deus. Ainda não respondi essa pergunta, se bem que eu acho que eu já fiz ela umas 3 vezes. Então, a resposta dessa pergunta está justamente no texto. Então, quando nós olhamos para Êxodo 20, de 8 a 11, nós encontramos algumas sutilezas, alguns detalhes, que nós vamos encontrar em outros textos bíblicos também. E essas sutilezas que nós encontramos em outros textos bíblicos nos traz essa resposta. Então, vamos lá. A palavra usada aqui para descanso, em Êxodo 20, não é a palavra Shavat, que nós acabamos de ver anteriormente, que é utilizada lá em Gênesis 2. O verbo Shavat, para descansar, não é o mesmo usado aqui em Êxodo 20. Lá em Gênesis 2, o verbo Shavat, ele indica cessação, se é que essa palavra existe, mas acabou, parou, acabou tudo, não existe mais obra. A obra foi cessada, foi acabada. É isso que esse verbo quer dizer lá em Gênesis 2. Aqui em Êxodo 20, o verbo utilizado é outro. O verbo utilizado é o verbo nua, que é de onde vem a palavra Noé, por exemplo. Que o nome Noé significa descanso também.
E qual a importância desse verbo nua para o texto? Ele é um verbo usado no contexto espiritual. De maneira geral, ele é entendido como um presente de Deus dado ao homem. Então, vamos mais uma vez. O verbo nua é utilizado num contexto espiritual e ele é entendido como um presente de Deus que foi dado ao ser humano. Exemplo, a gente tem vários exemplos na Bíblia, mas a bênção que Deus dará ao povo quando chega na terra prometida, ou a recompensa daquele que é justo e sábio, que vai receber descanso. Então, o verbo utilizado nesses exemplos é sempre o verbo nua, que dá essa sensação de presente de Deus. E o tempo e o lugar da Arca da Aliança, eles são chamados também de lugar de descanso. E quando ele fala do templo e da Arca da Aliança, ele também se refere com o mesmo verbo. O verbo utilizado para falar esses dois termos também é o verbo nua. Nós encontramos isso em 1 Crônicas 28, versículo 2, que diz assim, ó: Davi se pôs de pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo para que a arca do Senhor habitasse, o lugar de descanso dos seus pés, e ali ele repousasse para sempre. Segundo Crônicas 28, 2. Davi está se referindo à construção do templo, e aqui é usado esse verbo, para descanso. Também em Salmos 132, versículos 7 e 8, Davi também usa o mesmo verbo para descanso, como presente de Deus. Ele diz assim, ó: Vamos no santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono, levanta-se, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto à Arca da Aliança, o símbolo do teu poder. Então, mais uma vez, Davi aqui se refere ao descanso como um lugar, como um templo, e esse verbo é utilizado. Novamente, a ideia de templo em paralelo com descanso. Templo e descanso estão em paralelo nesses textos. O lugar do trono, a arca, tudo está conectado. E isso nos leva a entender que o lugar de descanso é uma referência a Deus como rei e juiz. Essa ligação entre templo e descanso foi o que levou o rabino a se referir ao sábado como um santuário no templo. Foi daí que veio essa expressão, santuário no templo. Eles entenderam que o sábado era um dia onde Deus habitava no seu santo lugar. E ali era o santuário no templo. O uso do verbo nua, do quarto mandamento, ele liga o sábado ao contexto do santuário e, portanto, ao contexto de juízo. E nós já vimos isso. Nós já vimos isso em outros lugares. A lição da Escola Sabatina, de algumas semanas atrás, falou sobre o sábado, e nós já estudamos na lição que falava sobre Apocalipse, onde relacionou também a questão de juízo. Então, a ideia de descanso bíblico está ligada a Deus como rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. E essa é a ideia de descanso bíblico. Ele é o juiz, ele está no seu santuário. Assim, o sábado é o dia de descanso, pois é o dia em que Deus é entronizado, é o dia que Deus é louvado, é o dia que Deus é adorado. E isso passa muito longe da ideia de descanso que nós temos. A nossa ideia de descanso é ficar em casa, não lavar a louça, dormir. Essa é a nossa ideia de descanso. Mas a ideia de descanso bíblico é que Deus é rei sobre toda a terra. O sábado serve para nos lembrar isso, que Deus é o rei, e nos lembrar que Ele está no seu santuário, Ele julga a sua criação. O sábado é um dia de descanso, porque Deus é entronizado,
é adorado, é exaltado. Então, isso não implica dizer que Deus não reine nos outros 6 dias da semana. Isso não implica dizer que só o sábado, Deus só está no sábado. Não. Mas, assim como Ele fez em 6 dias, Ele me dá a oportunidade de reinar 6 dias. Mas eu devo me lembrar que o 7º dia não sou eu que faço. É tudo obra dEle, porque Ele é o Rei de toda a terra. O sábado é um lembrete semanal de quem somos e de que não somos donos de nada, de que somos apenas mordomos de Deus. O sábado é um lembrete semanal que o nosso reinado é concedido por Ele, portanto, nem tempo nem lugar nos pertence completamente. O sábado é um lembrete semanal que a nossa obra, qualquer obra que seja, não tem valor no reino dEle. Pois o descanso só é tido, só é completo, se o reinado de Deus, se o trono de Deus estiver no seu lugar, no dia santo, para ser santificado. Então, o descanso, o reinado de Deus se torna no 7º dia, e isso torna o dia santo e abençoado. O sábado só vai ser santo e abençoado se Deus reinar nesse dia em nossas vidas. A criação e o juízo, eles aparecem ligados, tanto em Gênesis 2, de 1 a 3, quanto em Êxodo 20, de 8 a 11. E nós também já vimos isso, esse contexto também vai aparecer lá em Apocalipse 14, versículo 7, que diz assim, temam a Deus, dizem em alta voz, deem glórias a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Nós já aprendemos que esse texto está relacionado a Êxodo 20, versículo de 8 a 11. Nós já aprendemos que esse texto também está relacionado a Gênesis 2, de 1 a 3. Deus é o Rei soberano. Adorem aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Isso é um convite para a adoração ao nosso Deus. Guardar o sábado não tem relação com o que eu faço, mas com o que Deus é e com o que Ele faz. Guardar o sábado é reconhecê-lo como Rei e adorá-lo. Isso é guardar o sábado. É reconhecer que só Ele é Rei. O Deus da Bíblia, Ele reina no tempo. E Ele alcança todos em qualquer lugar. E nós recebemos dEle misericórdia e graça. Não importa se sua igreja é pequena ou grande, bonita ou feia. Se aí na sua casa, se ela é grande, pequena, bonita, feia, não importa. Porque Deus está além disso. Deus reina no tempo. Então, Deus não está preso a lugares. A música que nós cantamos no início diz que Deus não criou um santuário de pedra. Deus criou um templo para que Ele fosse adorado nesse tempo. O sábado é o tempo que nós, ao adorá-lo, reconhecemos para todo o universo, dizemos a todo o universo que Ele é o Rei de nossas vidas. O sábado é um lembrete semanal de quem somos e de quem senta no trono das nossas vidas. Ao guardar o sábado, segundo o mandamento, e não fazer o nosso trabalho, nós reconhecemos que quem faz tudo é Ele. Quem nos dá a graça é Ele. Quem nos dá a paz é Ele. Então não existe nenhum reconhecimento maior que esse. Reconhecer Deus como um Rei soberano e Criador de todas as coisas. O sábado é um lembrete constante e semanal de que só há vida quando Ele for Rei das nossas vidas. Também é um lembrete de que não é pelo que nós fazemos, mas é sempre pela graça e o poder de Deus que nós somos julgados favoravelmente diante dEle. É só a graça de Deus que faz com que nós sejamos julgados favoravelmente diante dEle. E
uma pergunta aí: como podemos fazer com que essas coisas aconteçam em nossa vida? Como é que eu posso reconhecer Deus como o Senhor do sábado e fazê-lo o Deus da minha vida? Leve em conta as palavras de Jesus, lá em Mateus 12, versículo 8. Mateus 12, versículo 8, vai dizer assim, ó: pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Coloque Jesus no trono da sua vida. O Deus que fez os céus, a terra e o mar é o mesmo Deus que quer reinar. É o mesmo Deus que quer que você permita que Ele reine em sua vida. O sábado é um dia para lembrar que Ele é o Rei sobre toda a terra. É um dia, mesmo as coisas estando de cabeça para baixo, como estão, mas é um dia que nós devemos parar e nós devemos lembrar que Ele é o Criador, que Ele é o Rei. Escolha aceitá-lo como Rei de sua vida. Escolha colocá-lo no trono do seu coração. E esse livro aqui, ele tem uma citação impressionante lá no final, que resume tudo isso que já foi dito até agora. Ele diz assim, ó: o sábado é o magnífico santuário de Deus no tempo, disponível a todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Entre nesse santuário a cada semana e receba as bênçãos do encontro com o Criador. É disso que nós precisamos. É entrar nesse santuário e receber as bênçãos do encontro com Deus. Não é receber bênçãos materiais. Eu não guardo o sábado para ser salvo. Eu guardo o sábado por amor àquele que me criou, em gratidão ao que Ele já fez por mim. Esse é o princípio da guarda do sábado. Colocar Deus no centro, no trono das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e que todos os dias nós possamos colocá-lo como Deus e Senhor das nossas vidas. Vamos agora cantar juntos mais uma vez o hino Santuário no Tempo. E vamos adorar esse Deus que é Criador, mantenedor, né? E que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas
Pois o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Esse dia foi instituído antes da entrada do pecado no mundo. Esse dia de adoração, de entronização, de louvor ao nosso Deus, de reconhecimento de quem nós somos e quem Ele é. É um dia que nós vamos também adorar na eternidade. Que nós possamos ter esse privilégio, viver esse privilégio aqui, que é adorar o nome do nosso Deus. E viver essas 24 horas para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez, Senhor, te pedimos que tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, nos ajuda, nos dá, Senhor, discernimento, para que nós possamos colocar o Senhor como o trono das nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, a cada dia reconhecer quem somos, meras criaturas, Senhor, mas que Tu és o Criador e o mantenedor da vida. Senhor, que Tu possas derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E nos ensina, Senhor, a amar a Tua lei, a amar Tua palavra e a colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.
Oi, gente. Não esqueçam de compartilhar, curtir, nos seguir também no Instagram, IAGE Funcionários 2. E notícia boa, próximo sábado já teremos culto presencial aqui na igreja. Próxima quarta-feira também voltaremos com os nossos cultos de adoração, de oração, nas quartas-feiras às 19 horas. E no sábado também esperamos vocês, claro, com toda a segurança, usem máscaras. A gente tem espaço na nossa igreja. Vai ser muito bom nos reencontrar. Tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe.